Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 26 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora chegando próximo, ao término da terceira semana do tempo comum, e a igreja, ela celebrou ontem, dia 25 de janeiro, a festa de São Paulo Apóstolo, a conversão de São Paulo Apóstolo, melhor dizendo, e hoje, dia 26 de janeiro, como uma espécie de homenagem ao discipulado de São Paulo Apóstolo, a igreja também celebra hoje, dia 26, a memória dos bispos São Timóteo e São Tito, que ambos foram discípulos de São Paulo Apóstolo. E a liturgia em si, hoje, ela traz dados primorosos para que assim possamos também observar atentamente qual a origem do mandato missionário, como ser um bom discípulo e como anunciar a boa nova, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, em nosso lar, em nossa casa, seja como anunciar a boa nova no mundo hoje que está muito secularizado, em meio às nossas amizades, como anunciar e ser um bom missionário, até mesmo diante das mídias sociais de hoje. A liturgia de hoje nos oferece pontos bastante pertinentes para que a nossa vida de cristãos, o nosso discipulado, sempre tendo em vista o nosso elo principal com Jesus, como que ele deve ser frutuoso, Como fazer da nossa vida ministerial, seja numa visão eclesial, ou seja numa visão leiga, como fazer que a nossa vida ministerial, vida de cristão, dê bons frutos. Observem bem que a liturgia de hoje, ela propõe para nós duas opções na primeira leitura e mostra para nós, em primeiro plano, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, e também a carta de São Paulo a Tito, no capítulo 1. Ambas traz para nós cunhos missionários e de bom aprendizados. Em primeiro lugar, é interessante observar a menção que esta leitura faz a respeito da tradição religiosa. São Paulo, meio que subliminarmente, quase que discreto, ele mostra para nós a importância da tradição religiosa, dos pais, dos avós, ensinarem bem a tradição cristã aos seus filhos, aos seus descendentes.
Foi assim que observamos essa boa conduta, tanto de Timóteo como de Tito, pois os seus pais, seus avós, ensinaram muito bem a tradição cristã para eles. E para nós, então, fica este exemplo logo de antemão, a importância de todos nós, como herdeiros das promessas de Jesus Cristo, também sermos fonte de herança a todos os nossos descendentes, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos, companheiros, companheiras, amigos nas redes sociais, enfim. Seja em qual área for, a liturgia nos mostra, partindo desses dois santos bispos, Timóteo e Tito, o quanto é importante se tornar um bom discípulo, né? E para ser um bom discípulo, é importante perceber também de onde deve vir o nosso elo principal. O Catecismo da Igreja Católica, no número 828, ele diz assim: ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que estes fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-os como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu elan missionário. Aqui está a fonte principal. Em primeiro lugar, bem sabemos que sempre podemos aprender a respeito da tradição cristã, em princípio, nos nossos lares, com os nossos pais, até mesmo com outras pessoas mais próximas a todos nós. No entanto, o elan, melhor dizendo, né? O elan principal é a santidade. Onde é que nós buscamos a primeira santidade na Sagrada Escritura? É a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a fonte e origem de todo o bem cristão para toda a nossa vida religiosa. E por isso, então, nós observamos que este mandato missionário, né, mesmo que ele tenha, né, alguns encaminhamentos por esta ou aquela pessoa, sempre o mandato inicial é do próprio Jesus. É Jesus que ele toma a sua igreja como esposa e a torna fecunda, e por isso, sendo Jesus a fonte e o ápice de toda a liturgia cristã, sendo Jesus o centro, o baluarte de sua própria igreja, então a sua igreja é quem deve enviar todos aqueles para a missão. O número 849 do Catecismo da Igreja Católica, ele deixa claro que a Igreja recebeu do próprio Senhor esta autoridade divina. E por isso ela pode enviar todos os seus membros às mais diferentes localidades para evangelizar. Foi isso que aconteceu com São Timóteo e São Tito. Aprenderam do apóstolo Paulo o que é a evangelização, aprenderam do apóstolo Paulo qual o caminho da salvação e por isso se tornaram insígnes discípulos de Paulo apóstolo, tendo a sua fonte e origem de santidade no próprio Jesus Cristo. É o Cristo quem envia, conforme nós lemos no Evangelho de hoje. O Evangelho de São Lucas nos traz esse envio missionário do próprio Senhor. Ele chamou para si, tantos discípulos quanto ele quis, ofereceu a sua autoridade, o seu poder oriundo do céu e enviou-os 2 a 2 para evangelizar todas as nações. E junto com a evangelização,
nós vemos que a graça de Deus sempre acompanhou os seus missionários, pois o próprio Jesus ensina que eles devem anunciar o Evangelho, chamar as pessoas à conversão, rezar pelas famílias e, quando houver necessidade, também rezar pelos enfermos para que a enfermidade desta ou daquela pessoa, seja enfermidade espiritual ou corporal, sejam elas todas debeladas pela força e pelo poder da oração que Jesus Cristo ensinou e outorgou à sua igreja. Deus abençoe você e toda a sua família.